Ok, pessoal, este é o início do Skillocast número 4. Nós estávamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. Como vocês podem ver, num formato diferente. Tenho aqui o Taiter ao meu lado, do meu lado direito, o Mahjong do meu lado esquerdo. E pronto. Os primeiros 10 minutos desta conversa que vocês vão ver aqui foram apagados acidentalmente. Portanto, vejam o resto da conversa e espero que gostem na mesma. Deleted footage, é verdade. It sucks, mas é isto. Mas estamos de volta, pessoal. No sofá azul e tal. Portanto, fiquem aí com a conversa e tá lá. Vemo-nos mais tarde. Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Skillocast. Este é o episódio número 4. Eu sou o vosso anfitrião, Skillo. Comigo tenho os meus co-anfitriões Mahjong. Como é que é, malta? E Taitor. Olá. Portanto, nós aproveitamos que estes dois meninos estão cá na Madeira para fazermos uma coisa assim diferente, um Skillocast ao vivo, e aparentemente vai ser um bocado neste formato que vamos fazer. Portanto, hoje, que é dia 10 ou 9, vamos fazer uns quantos e depois vamos publicando de semana a semana para vocês também terem um bocadinho assim de... para vocês também verem os gestos que nós fazemos e a verdade é que vocês comunicam, não é comunicam, vocês entendem melhor o que nós estamos a fazer devido às nossas expressões faciais e expressões corporais. Portanto, sem mais delongas, o primeiro tema que nós estávamos a discutir... Dia 9, ok, eu vi, ok, dia 9. Primeiro tema que vamos falar hoje, portanto, vai ser sobre... Podemos começar pelo que nós estamos menos familiarizados, que é o sistema educacional em Portugal. Quem é que começa a falar do sistema daqui? Posso até começar eu, porque fui eu que sugeri o tema. A verdade é que o sistema educacional em Portugal é uma coisa que sempre deu muita confusão e tem uma frase muito boa que é as escolas do século XXI, as escolas do século XXI estão sendo ensinadas com disciplinas do século XX num sistema do século XIX. E eu acho que esta frase resume completamente aquilo que os nossos alunos estão a viver agora em Portugal. Dá para comparar o sistema daqui com o sistema da Finlândia, em que o sistema da Finlândia está a anos-luz mais avançado do que o sistema de cá. Tanto que até eles eles foram dos primeiros a implementar os tablets e as tecnologias nas salas de aula, não só numa sala de aula de informática, nem numa disciplina relacionada com informática, mas em todas as salas de aula. O que é que vocês acham disto? Acham que as tecnologias, sem dúvida, têm que estar incluídas aqui? Queres começar tu? Pode ser. Bem, em primeiro lugar, eu acho que os países do Norte têm uma capacidade muito avançada de aplicar os seus recursos de maneira devida e eficiente. Aliás, eu faço imensos paralelos com a nossa educação e a educação do Norte, quando falo sobre o assunto. Claro. Porque, de facto, por exemplo, eis algumas das coisas que acontecem nas escolas do Norte, lá do Norte da Finlândia, da Suécia, etc. Por exemplo, nas escolas do Norte da Europa, as crianças, os alunos, não precisam de levar o material. E o material é, por exemplo, provided, dado às crianças pela escola. Portanto, imaginem eu estou no terceiro ano de escolaridade. Quando eu passo para o quarto ano, eu não tenho que comprar materiais como livros, manuais escolares, que todos os anos cá em Portugal, novamente, vou reforçar a ideia, que são reeditados, mudam uma linha, mudam uma imagem, mudam duas imagens e, novamente, 30 euros ou o que for pelo manual. Nas escolas lá do Norte não acontece, porque os alunos do quarto ano passam os seus manuais limpos, né? Porque há aquele respeito também, claro, para os alunos que vão para o quarto ano a seguir. Isso é uma das primeiras vantagens que eu diria que o sistema de educação do Norte tem perante Portugal. Ricardo, queres dar alguma coisa? Mas agora, fazendo aqui a ponte entre tu e o Ricardo, realmente essa questão dos livros é uma coisa que só existe hoje em dia, mesmo só para beneficiar as editoras.
Não quero falar aqui em nomes, Porto Editora, que realmente é como tu dizes, é uma coisa tão ridícula que já até vi há dias na internet, e isto é literalmente vi há dias na internet, o facto de que um livro, em questão de, acho que foi de 3 anos, ou de 6 anos, entre eles, houve uma pequena mudança em apenas uma imagem do livro inteiro. Só que fizeram, portanto, aquele salto de 3 ou 6 anos, que era para ter um a meio, e depois o próximo não parecer que tinha sido um livro igual dos anos anteriores. E eu acho isto ridículo, e só existe mesmo por causa de beneficiar as editoras. Em que, na minha opinião, as editoras poderiam, efetivamente, fazer os livros na mesma, mas online. E as pessoas compravam os livros muito mais barato, em que faziam, por exemplo, um investimento num tablet de 300€, mas que dava para, por exemplo, 4 ou 5 anos para os alunos, e faziam o download do livro, comprando mesmo pela internet, que, sem dúvida alguma, seria menos de 40€ por um raio de um livro de português, que tem para aí 200 páginas e a maior parte daquilo nem sequer é dado pelos professores. E é material que é dado em anos anteriores. Exatamente, que é o programa claro. nacional em português, por exemplo. Exato. Há Lusíadas, é um essencial. Claro. Não, Giliano também é outro, etc, etc. Há certos conteúdos programáticos que são constantes. Portanto, não faz muito sentido. Não há necessidade de estar a fazer grandes mudanças nesse aspecto. Exatamente. É como tu dizes, é uma imagem, uma frase, qualquer coisa diferente na disciplina, que depois, na matéria, que depois muda e depois sentem a necessidade de estar a criar um novo livro. Eu acho isso completamente ridículo. O que é que tens a dizer, pá? Não é preciso falar muito perto do microfone. Não, ok. Pá. Caramba. Na boa. O acordo ortográfico, inclusive, é uma das coisas. Sim, o acordo ortográfico. Sim, é verdade. Quase como um protesto. Eu acho que tipo de... Hã? Teorias da conspiração. Logo. Sim. Claro. Eu acho que tipo, dado em conta que o século em que vivemos, em que os avanços tecnológicos são cada vez mais e cada vez mais presentes na vida das pessoas, faz todo o sentido que o sistema educacional se acomode a exatamente à era em que vivemos. Não só de um ponto de vista ecológico é mais vantajoso estar a utilizar meios digitais acima dos, por exemplo, folhas de papel e isso tudo. Até porque hoje em dia temos cadernos inteligentes que apagam-se e guardam as páginas tipo, para o telemóvel e tudo, para aplicações, e são sistemas muito inteligentes e que acabam por poupar muitas folhas e, em consequência, é muito menos árvores que se abatem para criar papel. Claro. Para não falar no CO2 que está tudo criado, com as maquinarias todas que são utilizadas para dar... Exatamente, para criar aquelas folhas de papel todas. Como também tenho a seguinte ideia, que não é uma ideia genuína minha, é algo que eu li, mas acho que faz muito sentido, que é o sistema educacional devia de ser algo não tão generalizado, mas mais personalizado a cada pessoa. Porque neste momento uma pessoa vai para a escola e aprende exatamente, toda a gente aprende uma coisa, independentemente do tipo de pessoa que ela é. Há outras pessoas que podem estar viradas para outros campos do que outros e, no entanto, estão ali completamente à toa a aprender uma coisa com digamos... Como é que eu vou dizer isto? Com o historial todo, que é... Mas tu referes-te a... Estás a falar a partir de que idade? Todos os anos? Eles? Quinto ano, sexto ano, sétimo ano? Muito cedo. Acho que vai ser desde o primeiro ano. Primeiro ano. Porque eu acho que faz todo o sentido. As pessoas são todas diferentes e acho que faz sentido estar a tomar vantagem das inclinações que as pessoas naturalmente têm e tentar fazer o melhor daquilo que as pessoas têm para... Está-me a faltar as palavras aqui agora. Não te worry. Espera. Queres que isso queira? Eu queria dizer que, de facto, os professores, os conteúdos programáticos, até mesmo os recursos que as próprias escolas despendem, não são adequados à formação individual de cada um. Porque, como o Ricardo disse, somos todos diferentes. Não há maneira de ensinar as coisas tim-tim
como se fosse, ao fim e ao cabo, que é o nosso sistema, o sistema educativo neste momento, Claro. é como se fosse um sistema de fábricas do século XIX, como tinhas dito. Exato. Portanto, são filas em que as pessoas respondem a perguntas, põem a broma no ar para responder, né? E é muito aquele, digamos, aquele formato de... Estamos a preparar pessoas para trabalharem em fábricas, não num ambiente de interação. Individualidade, principalmente. Não existe Não individualidade. mudou desde a era industrial. Exato. Então, lá está. Eu abro um livro na página tal. João, sabes a resposta, sim ou não? Não? Tu, diz-me a resposta para esta pergunta. E é muito nesse sistema. Claro. Não há uma preocupação para perceber se as pessoas com dificuldades estão a perceber bem. E a propósito disso, eu gostava de acrescentar que na minha formação de psicologia, especialmente em psicologia da educação, eu aprendi este sistema educativo, que para mim é dos melhores, que chama-se Escola Inclusiva. Ok. E a Escola Inclusiva essencialmente remete para a ideia que as turmas não podem ser muito grandes para já e devem ser espaços em que as crianças, isto, no caso das crianças especificamente, Claro, por exemplo, exato. primeiro ano ou mesmo pré-escola, têm recursos para poderem explorar, portanto, fazer diferentes atividades, Correto. em que cada aluno, cada indivíduo, no fim e ao cabo, o professor tem a responsabilidade de fazer uma educação focada no aluno. Tá? Portanto, imagina, o Ricardo tem muito jeito para artes e eu não tenho muito jeito para artes. E estamos Exato. numa cadeira de artes, imagina. Aqui o que acontecia, o Ricardo acaba os seus trabalhos, as suas funções, e ele, em vez de ficar ali a apanhar uma ganda seca e a olhar para as moscas e ficar aborrecido e entediado da aula, Claro. era muito preferível pôr, por exemplo, o Ricardo a ajudar-me a mim, que eu não tenho muita experiência e ele sabe mais do que eu. Ok. Portanto, não só está-se a criar uma certa camaradagem, um certo apoio entre alunos, Exato. um certo respeito entre alunos, Sim. como também estamos a pôr o Ricardo a aplicar as suas habilidades, eu que estou a aprender mais com o assunto, e de toda maneira não há esta dispersão no foco, Claro, em que exato. o aluno, como nós estamos a falar, os alunos na sala não têm, tipo, estamos a aprender o conteúdo programático, mas nós não Sim. temos necessariamente um caminho individual para cada um. Nós temos um caminho Claro, geral. E os que ficam para trás, olha, Deus. Sim, epá, tens uma má nota. Que isso é uma coisa que também quero falar mais para a frente, mas só aqui nesta questão dessa parte da escola ser mais inclusiva e também ser mais individualista. Vamos falar mais à frente do culto da nota, que é uma coisa horrível, e dos testes e tudo mais. Mas eu acho que é um pouco... Não sei se existe lá em cima, mas é capaz de haver, que é... Existem várias cadeiras independentes. E existem vários professores para cada cadeira. E eu acho que aquilo era muito à base de... Ok, tu estás na turma... Tu estás em várias turmas. É quase como o sistema americano, de certa forma, em que eles não têm uma turma suporte. Sim, o sistema americano, atenção, mas neste contexto específico, em que eles não têm uma turma específica como nós temos cá, vão mudando e têm aulas com outras pessoas, têm aulas com outros alunos, têm aulas com outras pessoas, com várias coisas. Portanto, é uma coisa que, desde muito cedo, como tu dizes, nos primeiros 4 anos eu acredito que tem que ser como o sistema existe cá, que eu acho que é a base. Portanto, a base eu acho que não deveríamos mexer muito, mas principalmente a partir do 5º ano, que existe já uma grande individualidade da parte do aluno de ter que se deslocar de sala para sala, fazer, talvez nesse primeiro ano, um estudo, aqueles testes tipo psicotécnicos, exatamente, começar a fazer a partir desse ano e ver em que áreas é que o aluno se dá-se melhor e fazer, a partir do 6º ano, por exemplo, fazer um roteiro em que aquele aluno tem que fazer X aulas de artes, X aulas de matemáticas, X aulas de qualquer coisa e ter várias aulas, um grande leque de aulas em que uma turma não tem que ser obrigada a seguir as mesmas 7 ou 10 aulas, mas cada aluno tem o seu próprio leque de aulas como bem entender. Claro. Entendes? Eu acho que devia de ser muito assim. Sim, até porque isto vai de volta a esse mesmo tema. Por exemplo, alguém que queira ser matemático não tem de estar a aprender a desenhar. Claro. Alguém que quer seguir, digamos, Não tem que seguir física, por exemplo. Alguém que quer artes não tem que necessariamente aprender física ou matemática. Exatamente. Alguém que queira seguir o campo da biologia
não tem nada que estar a aprender poesia, digamos, literatura, tipo poesia. Isso são coisas que são opcionais. E que se a pessoa realmente quiser fazer depois alguma pesquisa nesse campo e aprender algo sobre isso, que faça isso depois da sua formação profissional. Porque senão vamos ter pessoas que acabam por ficar presas em disciplinas que não necessitam, porque o sistema educacional simplesmente disse: não, tu precisas deste ponto final, porque eu não sei, mas precisas porque está ali na pauta. Mas espera. Sim. E é deste modo, evita essa formação de profissionais incompetentes porque estão numa área que escolheram simplesmente por escolher e não têm interesse nenhum naquilo. E alguns deles por dinheiro. E alguns deles por dinheiro, exatamente. Quantos médicos é que já vimos, sem dizer nomes, mas quantos médicos é que já vimos que prescrevem ali um Benuron e a pessoa ali a morrer? Pois, exatamente. Eu acho que, eu acho que, por exemplo, o sistema devia de ser da maneira como estava a dizer, mas também, logicamente, existem alunos perdidos, não é? E alunos que não sabem o que fazer e não sabem o que é que gostam, ainda não exploraram, e também a escola não incentiva a isso, portanto, mais incentivo nesse aspecto. Mas eu acho que devia de ser, por exemplo, olha, tu, neste ano, tu tens que fazer 6 aulas ou 7 aulas, 5 ou 6 aulas. Mas tu tens que escolher deste grupo inteiro de aulas, tu tens que escolher as tuas aulas. Mas tem que ser 6, estás a ver? Que é para ser mais complexo, porque iria haver sempre aquele aluno que só ia escolher uma aula e estava-se a cagar para a escola. Mas, portanto, meterem um número mínimo de aulas e a pessoa escolhia as 5 aulas que achava melhor, e dessas 5 aulas fazia as aulas depois num horário que iria ter consoante... nem que se fizesse assim um sistema, porque a parte do horário ia ser um bocado complicado realmente, porque não existem professores suficientes, mas eu acho que mais vale estar a empregar mais professores, porque existem professores aí em casa sem fazer nada, anos, às vezes seguidos, sem ser selecionados numa escola, estão completamente à nora, não sabem o que fazer, têm famílias para cuidar, têm casa para pagar, e muitos deles não estão sendo selecionados, e depois ainda reclama-se, vocês os dois já ouviram certamente, reclama-se que não existe professores em Portugal. Alguma coisa está mal. Inclusive, queria acrescentar, acho muito interessante, o Estado português gasta nem sei quantos milhões em formação de professores, por exemplo, no ramo da psicologia especificamente, que é o que eu quero falar. Não me lembro de valores específicos, mas vamos dizer que gasta 3 milhões por ano em formação de professores de 12º para terem, digamos, uma formação em psicologia, para poderem ensinar psicologia no 12º. Meus amigos, sabiam que os psicólogos que são formados não são chamados para essa profissão? Portanto, a sério? A sério. Nós temos muitos psicólogos desempregados em Portugal. Isto é uma das pequenas, digamos, achegas que se pode fazer para rebaixar este número estúpido de pessoas que estão desempregadas na psicologia. Sim. No entanto, o Estado prefere formar professores de 12º na psicologia de uma maneira muito superficial. Portanto, como nós aqui falámos, que é o Freud, que é a psicanálise... A teoria. Sim. De uma maneira muito supérflua. E quase que era preferível... E também, pegando no que estavas a dizer, eu gostava de acrescentar também mais uma ideia. Que isto foi uma parte de psicologia, mas de facto eu acho que os alunos, nós, todos nós, somos obrigados a escolher muito cedo. Escolher a nossa profissão. Eu, a meu ver, eu acho que o 12º não deveria ser algo, e estavas a dizer, sei que vamos falar daqui a pouco, mas a nota não deveria ser o importante aqui. Eu acho que o 12º, inclusive, deveria ser um ano, na minha cabeça, não sei se isto é aplicável ou não, como preparatório. Um ano de estágio. Em que o aluno no primeiro semestre escolhia um estágio numa determinada área e no segundo semestre fazia uma outra área diferente, que é para o aluno ter uma noção de como é que é o mundo profissional na área que quer escolher. Não sei se isto é aplicável em termos práticos, se é concretizável, mas uma coisa é certa, eu acho que as pessoas não sabem o que vão fazer. Eu fui para a psicologia sem saber muito bem o que era psicologia. E eu saí de psicologia, não acabei o curso, como é óbvio, mas saí de psicologia percebendo que não era aquilo que eu queria fazer. E este processo de 6 anos poderia ter sido perfeitamente evitado se de facto eu tivesse tido um contacto mais próximo com a área profissional. Porque há uma grande diferença entre a teoria que se aprende no 12º e o profissionalismo da vida profissional, da vida mais tardia. Claro. Em que é que estavas, desculpa? Estava a falar que se calhar era necessário haver, ou era preferível haver um sistema de estágio. Sim. Porque o sistema de estágio que funciona é assim. Eu tive um estágio no 12º ano
mas era só para os cursos tecnológicos e não havia, na altura havia esse tal curso tecnológico. Hoje em dia os cursos tecnológicos acabaram por alguma razão e agora são cursos profissionais, só que eu acho que esses cursos profissionais não têm direito a estágio, porque eu lembro-me na altura que tinha amigos na escola que eram de outros cursos e muitos deles não tinham estágio. Não tinham direito a estágio no final do curso. Não tiveste estágio nenhum. E tiraste o quê? Trilínguas. Línguas. E não tiveste estágio. Nada. E devias ter tirado algum estágio qualquer. Adorava. Claro, exatamente. Porque eu tive um estágio e só foi de um mês. Um mês não é nada, pá. Não é todo. Dá para ter um gostinho, mas não é nada. Quer dizer, um mês passa assim. Quer dizer. E um mês, para essas idades, normalmente são meses aplicados para mão de obra grátis, em que, olha, escreve Claro, isto, leva aquilo exatamente. ali, Tira fotocópias. tira fotocópias, não é de todo um contacto com a realidade. Exatamente. Por exemplo, temos aqui um exemplo. Tu nunca tiveste estágio na tua vida. Não. Então, e tu também não? Não. Nunca tiveste. Eu já tive 2 estágios curriculares e 2 estágios profissionais, mas os estágios curriculares não foram para mim suficientemente... Não tive experiência suficiente para tal. Claro. Daí que eu não os coloco no meu currículo. Eu só coloco os profissionais. Eu não tive estágio, mas vou ter no final do meu 4º ano, que é um estágio espetacular, onde eu passo a minha vida a fazer paginações de teses de doutoramento e pago 100 e tal euros por mês à faculdade para fazer paginação de teses de doutoramento da pessoal da universidade. Não acredito, é sério. Educação profissional! Pagar para ser educado! Acho que vai contribuir muito para a minha formação profissional. E provavelmente nem sequer vais colocar isso no currículo. Quer dizer, aliás, tu vais ter que aproveitar todos os caquinhos, ok, para pôr no teu currículo para tentar ver se consegues trabalho, porque depois já há este problema. Vamos lembrar que o Ricardo está em artes, que é um ramo muito difícil. Exatamente. Profissionalmente. Mesmo estúpido. É preciso ter muita força de vontade. E um portfólio gigante. Com muitas referências. Mas assim, isso é mais. Eu estou em design de comunicação, mesmo assim, as artes plásticas é muito pior. Sim, claro, exato. Mas agora que estamos a transitar aqui para a parte da universidade, vamos falar um pouco também sobre o culto da nota. O que acontece também, voltando um bocadinho atrás, o que acontece durante a escola dos segundos e terceiros ciclos e também na secundária é o culto da nota. É os testes. Existia outra coisa. Existia o teste, a questão-aula. Existia a questão-aula. Existia a tal competição. E lá está, aquilo é, tu devoras completamente a matéria toda durante um período e depois tu vomitas tudo num dia. E depois a verdade é que, e tu melhor do que eu deves saber isso, na parte mais biológica da coisa do cérebro e da mente, que provavelmente nem 10% vamos interiorizar para o resto da vida. Portanto, isso é um sistema que não vale a pena mesmo. Bem, eu diria que depende muito também, muito rapidamente, acho que depende muito também, portanto, há quanto tempo é que estás a aprender a matéria? Porque, por exemplo, se eu começar a ler todos os dias, desde o primeiro dia do semestre até o exame, claro, há uma maior, digamos, probabilidade de eu me lembrar profissionalmente das coisas que eu aprendi. Uma maior retenção, sim. Okay? Agora, se somos realistas, eu era o tipo de aluno que estudava, uma semana nem isso antes do exame. Portanto, um aluno, claro, que tem a sua vida, tem diferentes áreas de interesse, que está especialmente na universidade, que é uma loucura, claro, absoluta. Exatamente, claro, exato. Noites de bebida. Então, mas o fim os dois universitários aqui ao lado sabem falar disso. Se tu fores esperto e fizeres como vários colegas que eu conheço, usas cábulas. Nós não incentivamos cábulas. Não. Aprendes exatamente a mesma coisa e ainda tens uma melhor nota que as pessoas que realmente estudaram. Agora vamos ser sinceros. Quem é que aqui usou cábulas? Eu acho que toda a gente. Exato, claro. Levantas a mão. Eu até acrescento. Porquê existe a necessidade de utilizar cábulas? Sabes, eu acho que é só para passar. Mas aí está, porque eu acho que é muito estranho a maneira como os testes e os exames são feitos. Porque eu acho que os exames e os testes, voltando àquilo que estávamos a dizer ainda agora, são muito à base da memória. A maneira como a maneira funciona, tens a memória de curto prazo e a memória a longo prazo. A memória de trabalho e a memória de coisa, de armazenamento. Então, quando tu tentas aprender a matéria de 5 dias antes do exame e estás a amarrar, depois chega o exame e acabas e despejas tudo o que te lembras e o que não te lembras, até inventas. Esse estilo de aprendizagem, na minha opinião, não é sustentável. Eu juro, eu preferia 1000 vezes ter exames de consulta.
mais difíceis, mas de consulta, Certo, mas de em que eu tenho o consulta. livro aqui ao lado E tu tinhas que consigo- buscar referências e etc. Porque Claro. na vida profissional, Quando são tu não muito sabes, tu raras tens as de procurar, tens que pesquisar. um médico que não sabe e que tem os sintomas à frente precisa de fazer o diagnóstico, não com base no que está cá dentro. Claro que há coisas, como por exemplo os sintomas da Claro, gripe, sim, sabe? sim. Agora, mas há coisas que uma pessoa não pode fazer um diagnóstico sem ter a certeza absoluta que de facto é aquele o diagnóstico. Exatamente. E para isso é preciso consultar Exato. e ter a opinião de outras pessoas e uma série de outras componentes. Portanto, aquele sistema de marra, põe tudo, né? Exato, Não claro. na minha opinião, não é viável. Eu acho que deveria mesmo ser introduzir esta ideia dos estágios e dos testes, exames, questões, aulas com consulta. Com consulta, exato. Porque não só é menos estressante para os alunos, porque os alunos, quando não sabem, entram em pânico. E acho que toda a gente consegue identificar-se Claro, com esse sim. sentimento. Eu tive um irmão que passou-se uma vez num teste de alemão e eu saí da sala, simplesmente. Houve um escândalo completo, porque Pois, claro. esperam que os alunos estejam ali certinhos e não sei o quê. O meu irmão foi contra a regra, levantou-se, foi-se embora da sala e ficou de maneira tão irritado e tão frustrado com educativo é mesmo tudo mau. que ele desatou as lágrimas na rua, teve que falar com a minha mãe e disse que já não aguentava aquilo tudo, mas ele agora pronto, ele tem que se... Lá está, nós vivemos num sistema em que nós não conseguimos mudar sozinhos, temos que nos mudar a nós próprios para tal e depois Precisamos de ajuda, incentivar de os apoio, outros claro. todos, exatamente. Aliás, e essa questão levanta exatamente o que estás a falar há pouco da competição. Porque Exato. nós sentimos frustrados nesta situação porque nós sabemos que existe um rigor, um mínimo patamar de expectativa, de exigência, Sim, sim. e nós sentimos que precisamos de fazer o nosso melhor ou no mínimo passar. Não é? É por isso que muita gente diz um 8 funciona, um 10 funciona, 9,5. um 3, um 9,5, algo do género. É o mínimo, não É o mesmo, é. Epá, então diz-me uma coisa, Ricardo. Tens alguma coisa a acrescentar ou posso fazer-te uma pergunta para ver se... Por acaso, sim, uma coisa a acrescentar. Diz-me lá. Basicamente, é muito encorajado o moralismo de não copies, estuda, é muito melhor, não sei o que, não sei o que mais. Mas isso é tudo muito bonito, mas depois a pessoa acaba por ficar abaixo das pessoas que utilizaram cábulas e que depois têm cunhas. Porque basicamente a fórmula do sucesso é essa, a fazer cábulas e ter cunhas. Depois é tudo muito bonito, estudei, nunca fiz cábulas e agora trabalho na padaria, enquanto que o gajo que fez cábulas e utilizou cunhas está tipo uma posição alta, manager ou o que caralho que seja. Neste país funciona Agora, muito à tipo, base desse também. São um grande problema. Pois, diz-me uma coisa, Ricardo, isto também funciona para ti. Que exames é que tiveste que fazer para entrar na universidade para ser admitido? Qual era o mínimo? Lembras-te disso? Havia História da Arte, havia Geometria, havia... Ou seja, tu tiveste que fazer quantos exames para entrar na universidade que estás agora? Epá, lembro-me pelo menos de Geometria e História da Arte, eu lembro-me. Não sei se houve mais um, neste momento. Mas se ele está em dúvida, provavelmente tem, houve mais. também houve exame. Pronto, houve 3 exames então. Sim. E qual foi a tua experiência a fazer os exames? Por acaso, é a experiência de um exame normal, tens uma quantidade de tempo para registrar o máximo que tu sabes sobre a E correu bem já agora? Correu. Correu bem, pronto. Mas para muita gente não corre bem. Qual foi a tua experiência? Eu não passei, fiquei feliz por ter passado. Lembro-me que tive que. Portanto, eu entrei para Psicologia e eu lembro-me que tive que entrar com Max, portanto, Matemática aplicada às ciências sociais. Ok. E também entrei, acho que foi com Português, não tenho a certeza. Mas se não me engano, haviam 3 possibilidades de entrar. Ok. E eu entrei com as 2 que eu tinha. Agora, em termos práticos, acho que somos muito escrutinados, depende muito da faculdade, depende muito do curso, Claro. mas somos muito escrutinados, lá está, quase sobre uma lupa. Se não tens este valor, não entras. É claro que é compreensível, porque por um lado é a maneira como nós avaliamos os alunos, através das notas. Claro. Mas eu não concordo com esse sistema. Nem eu concordo, atenção. Penso que aqui também o Ricardo não concorda. Mas agora fica a pensar, a ver a tua experiência e tu a dizeres-me a mim que tu precisaste de ter um exame de português para entrar em Psicologia. Eu não me recordo se foi português. Eu tenho Max, foi de certeza. E acho que foi português, se não me engano. Pronto, mas português porquê? Não sei. Mas... Exatamente. Precisavas de saber o quê? Precisavas de saber os maias de cor para tentar entrar em Psicologia ou quê?
Essa de Queiroz deve ser assim uma coisa Vou muito... ser muito sincero, agora que me estás a fazer a pergunta dessa maneira, agora estou com bem dúvidas se foi português ou não. Pronto, mas provavelmente é um dos exemplos, porque há Sim, coisas sim, que não sim, fazem sentido nenhum. Mas é verdade, sim. Aqui no exemplo do Ricardo já faz mais sentido. Desenho, história das artes, certo? Exatamente. E geometria. E geometria, ok. Pronto. Geometria, está bem. Agora há coisas que não fazem completamente sentido, muitas das vezes, para fazer o exame para a entrada na universidade. A verdade é que eu conheço uma pessoa que não entrou, queria muito entrar na universidade na altura. Não estou a falar de mim já agora. Eu sou um caso assim meio à parte. Mas essa pessoa queria mesmo entrar na universidade, tinha grandes planos para fazer licenciatura, mestrado e doutoramento numa certa área e não entrou. Sabem porquê? 0,2. Tens de ver que faz a diferença toda. Uma pessoa com 0,2. Sabes, eu acho que deveria haver um apelo, um certo requerimento, um apelo para as universidades em que o aluno poderia não ter média, mas ao menos poderia passar por um processo de entrevista. Isso faz completamente sentido, porque o curso que eu fiz pós 12º ano, portanto aquilo para já era pós-laboral, que era muito requerido, portanto as pessoas queriam mesmo ir para isso, era financiado, ou seja, pagavam-nos para estar a estudar lá. Portanto, vocês acreditam que muita gente queria entrar num curso. Para fazer a seleção, o que é que fizeram? Fizeram uma entrevista a cada um. Exatamente. Eu fiz a mesma coisa E eu fui selecionado porque realmente tinha interesse naquilo. Portanto, eu acho que é uma psicóloga realmente do outro lado que faz as entrevistas e depois consegue e depois faz a seleção de tal, porque obviamente vai sempre aparecer as pessoas que estão lá, é para tentar ver se eu tenho um papel para conseguir trabalho. Não é o aluno indicado para este tipo de curso. E eu acho que devia de ser a mesma coisa ou ter uma margem, quer dizer, ter uma margem nos exames em que, 0,2, quer dizer, tinha que haver uma margem. Tens de ver que uma diferença de 0,2 quer dizer que a pessoa é totalmente incompetente e não vale sequer apenas esforço para a parte da universidade. Foi uma resposta incompetente. Pelo amor de Deus. Queres ter um médico, por exemplo, que entrou na universidade com menos 0,2 que a média? Não, mas atenção, estamos a falar de uma outra área que não envolve... Sim, eu estou a dar um outro exemplo. Sim, mas é uma outra área que não envolve vidas humanas, quer dizer... Ok, tudo bem, pode ser uma área assim muito mais técnica, mas fala-me um pouco também da tua área. Ele entrou na universidade, não se formou da universidade. Estou a falar de entrar na universidade, a média. Sim, daí entrar na universidade, é isso que eu estou a dizer. Vamos lembrar também que há muitas pessoas... Entra numa universidade com um bocadinho abaixo da média, mas tem uma excelente formação e é completamente aprovado pelos professores. Quem é aquela universidade para estar a dizer que não tem? Pois é, isso é outra das coisas, porque... Tu podes ter uma nota espetacular, ok, nas aulas e ser um aluno exemplar e ter bons resultados, mas depois vais ao exame, se perdes, vais à faca. Basta um dia para foder tudo, mano. É que podes ter a melhor média, mas se fores para a universidade e fores uma merda, vais cair na mesma. Okay. Mas acrescentar o que o Ricardo estava a dizer, porque de facto, e é isto que acho que é o grande problema no ensino, a nota define a pessoa. Portanto, eu vou para a universidade, faltam-me 0.2, eu não sou bom o suficiente para entrar, porque eu não tenho a média necessária. No entanto, há muitas pessoas que entram, por exemplo, para a medicina, têm 19, marram, é aquilo que eles querem, só que depois, quando estão a exercer, não têm, vamos chamar os people skills. As aptidões de comunicação com as pessoas são brutas, não têm paixão. Não têm paixão. São médicos porque dá dinheiro, é bom. É o sonho talvez de maior parte das pessoas. E embora eu acho que é necessário haver definitivamente um controlo de quem é que entra para a medicina, porque afinal, no final do dia, são pessoas que estão a operar e a garantir que nós estamos saudáveis. Tudo bem, sim. É necessário haver um mínimo de rigor. Agora, uma pessoa com menos 0.2 não pode entrar no curso, parece um pouco excessivo. Eu quase que mais, eu diria que deveria haver um mínimo dos mínimos de controlo para entrar na universidade. O grande problema aqui seria formar-se da faculdade. A licenciatura, por exemplo, não conta para nada. Agora, no mundo de hoje em dia, é quase que é necessário ser mestre ou doutor para ter o mínimo de respeito na comunidade onde estamos inseridos. Né? Exato. Portanto, há um entrave para entrar na faculdade, há muitas oportunidades que estão a ser negadas às pessoas para entrarem e poderem tirar um curso,
Seja para trabalhar, seja para aprenderem, seja o que for. E para além desse entrave, ainda há mais o entrave de quando acabam o curso, se não têm mestrado ou doutoramento, ou as notas que são necessárias, não conseguem exercer. Agora, faz-me sentido, por exemplo, a medicina, na universidade, não conseguem ter notas, não passam nas disciplinas, não deveriam ser médicos, por amor de Deus. Exato, Há claro. aqui alguma sensibilidade. Claro, exatamente. Tá Mas, bem, mas não deveriam ser negadas a oportunidade de tentarem fazer o curso. na minha opinião. Exatamente, claro, mas na própria entrada da universidade, aliás, ninguém sai do 12º ano já querendo ser médico, por exemplo. Eu acho que a entrada da universidade devia de ser mais flexível, sim senhor, mas dentro da universidade é isso, é mais rígido, tudo Exatamente, bem. sim. Mas a entrada da universidade, e não concordo realmente por 0,2 não conseguir entrar. Eu acho que aí quase... Todos nós temos dias maus, quer dizer. Eu posso estar a ser um bocado ignorante aqui, mas está-me a fazer um bocado de confusão ter de estudar para estudar mais. No sentido em que eu não tive de fazer exames para ir para o secundário, porque é que eu tenho de fazer exames para ir para a universidade? Mas acho que agora, se não me engano, agora já exames no 7º ano e etc. Eu tive do 9º ano só. Ou era- Não, aliás, eu só Mas fiz havia do 6º ano. Mas havia... Só fiz um exame também, acho eu. Que foi no... Enfim, eu não fiz exames nenhuns. Há pessoas que fizeram exames tipo no 12º e não fiz nada. E não fiz nada. Lembro disso. Epá, mas, querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho Por que... exemplo, no final do 10º ano tens a pauta, tiveste menos não sei quantas negativas, passas, pronto. Não tiveste de fazer exames para passar para o 11º. Porquê que de repente é mais importante do 12º para ir para uma universidade do primeiro ano, uma coisa assim, de repente já é importante ter exames? Porquê que é Realmente menos não faz importante? sentido. Realmente não Porquê que é faz menos sentido. importante a existência de exames do 10º para o 11º do que para o 12º para o ensino superior? A minha resposta Ficamos é que... no silêncio, acho eu. Acho que é um tópico da educação, um tópico muito complicado. Claro. Porque é preciso haver quase uma espécie de uma investigação para saber a longo prazo quais são as repercussões de pequenas mudanças na lei, na legislação. Por exemplo, Exato. há coisas que eu acho que devem ser feitas imediatamente. Especificamente, os alunos transportam uma quantidade estúpida, mas uma quantidade estúpida de peso nas costas. Claro. 5 manuais, os tojos, alguns até levam computador, os que podem, né? Sim, claro. Mas exato. então. Fica Eu sou por conta das coisas, eu estou exatamente. por conta para caralho, à conta de manuais escolares. Mas, portanto, como nós tínhamos dito, estas situações de pagar para, todos os anos para livros novos, sem serem dados pela escola, Exato. esta situação dos alunos serem obrigados a escolher demasiado cedo, sem demasiada formação para saberem o que querem, esta situação de, na faculdade, os alunos têm que ser, digamos, postos por uma lupa de rigor, mas, no entanto, não é isso que acontece. O que acontece na faculdade é que basta um aluno ter boas notas que é automaticamente visto como um excelente formado, não é? Claro. Por exemplo, um médico ou o que for. Sim. Acho que tem que haver mais rigor, tem que haver entrevistas, tem que haver um processo de, não quantitativo, não de 20, mas sim qualitativo. Qualitativo, sim. De Exato. perceber qual é a aptidão desta pessoa, se a pessoa está no ritmo certo, se está no grupo certo, até no grupamento certo. Claro. Acho que é necessário cada vez mais intervenção de psicólogos em testes psicotécnicos, como tinhas dito, para perceber se realmente se é esta área ou se é outra. E lá está, não é pedir tão cedo às pessoas para decidirem o que querem profissionalmente. Exato. Eu tenho de escolher entre 3 áreas no 10º ano: línguas, artes ou ciências. Pois bem, mas e se eu não saber bem? O que aconteceu comigo? Eu comecei em Claro. ciências e tive que ir para línguas, porque eu não queria tirar ciências. E aconteceu também com o Ricardo, que entraste na informática e depois passaste para ciências e depois passaste para as artes. Quando o Ricardo queria ser biólogo marinho. Há quanto tempo isso? Desde o primeiro ano. Bem, eu quando era pequeno queria ser bancário e depois mudei de ideias para advogado e hoje em dia sou designer. Eu queria ser engenheiro informático, repara. E pronto, eu acho que terminamos este tópico por aqui. Espero que tenham gostado deste Skillocast em formato live PDF, formato .pdf. Já sabem, coloquem aí um gosto, comentem. Vai estar aqui estes meninos também a ver os comentários e a responder se for preciso. Também damos autógrafos e selfies e etc. Portanto, é isso. Comentem mesmo, deem a vossa opinião nos comentários. Nós gostamos também de ter outras impressões também do outro lado do ecrã. Partilhem com os vossos amigos se vocês acharem que isto é bastante importante e acompanhem
para mais Skillo Casts aqui com o João Mahjong e o Ricardo Taitor e eu, André Skillo. Muito obrigado, até à próxima.